Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa e hoje vamos estudar para o concurso da Prefeitura Municipal de Goianinha, no Rio Grande do Norte, no cargo de técnico de enfermagem, com foco em saúde pública. Este conteúdo costuma aparecer na prova misturando conceito com prática. O que é o SUS, como a atenção primária organiza o cuidado, como funciona a vigilância e investigação de surtos, quais são as políticas de promoção e prevenção e qual é o papel do técnico na unidade e no território. Vamos começar pela introdução à saúde pública, com definições e conceitos básicos. Saúde pública é o campo que estuda e executa ações voltadas para proteger e melhorar a saúde de populações, não apenas de indivíduos, por meio de políticas, programas, vigilâncias, prevenção, promoção, assistência e organização de serviços. É importante entender que saúde pública trabalha com coletividade, identifica problemas que afetam grupos, define prioridades com base em dados e organiza respostas em rede. No SUS, a saúde pública se baseia no conceito ampliado de saúde, ou seja, saúde não é somente ausência de doença, mas resultado de condições de vida e determinantes como renda, moradia, saneamento, alimentação, educação, trabalho, ambiente e acesso a serviços. A história da saúde pública ajuda a entender por que hoje se fala em vigilância, imunização e atenção básica como pilares. No início, a resposta social às doenças foi marcada por ações sanitárias e controle de epidemias, muitas vezes sem acesso universal e com grande desigualdade. Com o tempo, a compreensão de que as condições sociais determinam doença e que é necessário garantir acesso a serviços levou a reformas. No Brasil, a reforma sanitária foi decisiva para o surgimento do SUS, consolidado na Constituição de 1988 e regulamentado pelas leis que organizam o sistema. Em prova, essa retrospectiva geralmente aparece para justificar princípios como universalidade, integralidade, descentralização e participação social. Agora, o papel do técnico de enfermagem na comunidade e nos serviços. O técnico de enfermagem atua na linha de frente do cuidado e é fundamental para a qualidade do atendimento. Acolhe, orienta, executa procedimentos, acompanha usuários, participa de ações de prevenção, realiza registros, colabora no controle de infecções e na vigilância, e trabalha integrado a uma equipe multiprofissional. Em atenção básica, o técnico participa de salas de vacina, curativos, administração de medicamentos, aferição de sinais vitais, coleta de exames conforme rotina, organização de fluxos, apoio a grupos e educação em saúde. O ponto-chave é que o técnico não atua isolado. Ele integra um processo de trabalho do SUS e precisa compreender fluxos, protocolos, segurança do paciente e comunicação com a equipe. Entrando em epidemiologia, princípios e estatísticas de saúde. Epidemiologia é o estudo da distribuição e dos determinantes de doenças e agravos nas populações, e serve para planejar ações, avaliar programas e responder a surtos. A banca costuma cobrar conceitos básicos como incidência, prevalência, mortalidade e letalidade. Incidência é o número de casos novos em um período e ajuda a medir risco. Prevalência é o número total de casos existentes em um momento ou período e indica a carga de doença. Mortalidade se refere a óbitos em relação à população. Letalidade é a proporção de óbitos entre os doentes e indica a gravidade. Cobertura vacinal é indicador essencial e aparece frequentemente em provas de técnico, porque se relaciona diretamente ao controle de doenças imunopreveníveis. Surto de doenças e investigação epidemiológica. Surto é aumento de casos acima do esperado em determinado lugar e período. Epidemia é aumento mais amplo. Endemia é ocorrência constante dentro de um padrão esperado. Pandemia é disseminação em vários países ou continentes. A investigação epidemiológica é um conjunto de etapas: detectar o evento, confirmar diagnóstico e casos, definir caso suspeito e confirmado, descrever por tempo, lugar e pessoa, identificar fonte e modo de transmissão, implementar medidas de controle e comunicar e monitorar resultados. Para o técnico, o papel é apoiar a vigilância e a equipe na identificação de sinais, na orientação ao usuário, no registro adequado, na coleta e acondicionamento correto de materiais quando aplicável e na implementação de medidas de prevenção, como isolamento, higiene de mãos e etiqueta respiratória. Muitas questões cobram que,
Diante de suspeita de doença de notificação, o serviço deve comunicar à vigilância e seguir protocolos, pois isso permite bloquear transmissão e evitar agravamento do cenário. Vigilância de doenças e vigilância em saúde. Vigilância epidemiológica monitora agravos, notifica, investiga e orienta ações. Vigilância sanitária atua sobre riscos em produtos e serviços, como alimentos, água, medicamentos e estabelecimentos. Vigilância ambiental observa fatores ambientais que impactam saúde, como vetores, qualidade da água e resíduos. Saúde do trabalhador acompanha riscos ocupacionais e agravos relacionados ao trabalho. Em prova, uma pegadinha comum é achar que vigilância é só fiscalização. Na verdade, ela também envolve informação, análise, intervenção e avaliação. Políticas de saúde pública. Estrutura e organização do sistema local. O SUS é organizado em redes e níveis de atenção, com a atenção primária como porta de entrada preferencial e coordenadora do cuidado. A unidade básica articula prevenção, promoção e assistência, acompanhando pessoas ao longo do tempo. A rede inclui serviços especializados, urgência e emergência, hospitais e reabilitação, com fluxos de referência e contra-referência. O técnico de enfermagem precisa entender esse desenho para orientar usuários, organizar encaminhamentos e garantir continuidade do cuidado. Legislação de saúde pública, portarias e leis do SUS. As bases legais centrais são a Constituição Federal de 1988, que estabelece saúde como direito de todos e dever do Estado, e as leis 8.080, 1998, 142, 1990. A Lei 8.080 organiza o SUS e reforça o conceito ampliado de saúde, definindo princípios e responsabilidades. A Lei 8.142 trata do controle social, por meio de conselhos e conferências de saúde, e de regras para transferências de recursos. Portarias e políticas nacionais, como a Política Nacional de Atenção Básica, definem diretrizes operacionais, composição de equipes, organização de processos e prioridades. Em prova, o que mais aparece é o entendimento de princípios do SUS. Universalidade, integralidade e equidade, além de diretrizes como descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. Políticas públicas de saúde e Pacto pela Saúde. O Pacto pela Saúde foi um marco de reorganização da gestão e de compromissos sanitários, compactuação entre gestores e definição de prioridades. Em provas, costuma aparecer a ideia de compromissos com resultados, melhoria da gestão e fortalecimento do SUS, lembrando que a gestão é compartilhada entre União, Estados e municípios e precisa de planejamento, metas e monitoramento. Para o técnico, isso se traduz em rotinas organizadas, indicadores acompanhados e participação em ações programáticas, como imunização, pré-natal, controle de hipertensão e diabetes, e vigilância de agravos. Promoção da saúde e prevenção de doenças. Promoção da saúde vai além de orientar hábitos. Ela busca criar condições para uma vida saudável, com participação social e articulação intersetorial. Na prática, na atenção básica, promoção envolve atividades educativas, grupos, ações em escolas e comunidade, incentivo à alimentação adequada, atividade física, saúde mental, prevenção de violências e cuidado com o ambiente. Prevenção de doenças crônicas exige acompanhar fatores de risco como hipertensão, obesidade, sedentarismo, tabagismo e consumo prejudicial de álcool, além de garantir adesão a tratamento e monitoramento de complicações. O técnico de enfermagem participa desse processo com aferição e acompanhamento, orientação, organização de grupos, busca ativa de faltosos e apoio à equipe na vigilância de riscos. Educação em saúde comunitária é um tópico que a banca gosta de transformar em questão de postura profissional. Educação em saúde eficaz é aquela que usa linguagem clara, respeita a cultura e contexto, envolve escuta e negociação, e promove a autonomia do usuário. Não é palestra de cima para baixo. O técnico precisa saber orientar sobre uso correto de medicamentos, sinais de alarme, higiene, prevenção de infecções, cuidados domiciliares, vacinação e medidas de controle de surtos. E deve compreender que educação em saúde é contínua e pode ocorrer no acolhimento, no procedimento, na sala de vacina,
no curativo e na visita compartilhada com a equipe quando houver. Atendimento primário à saúde. Modelo de atenção básica, trabalho em equipe e acesso equitativo. A atenção básica trabalha com território, adscrição e acompanhamento longitudinal. O trabalho em equipe multidisciplinar significa que cada profissional contribui com seu núcleo de competências, mas compartilha objetivos e responsabilidades. Para o técnico, isso exige comunicação eficiente, registros completos, respeito a protocolos, participação em reuniões e ações coletivas, e compromisso com a continuidade do cuidado. Acesso equitativo significa atender todos, mas com prioridade conforme necessidade e vulnerabilidade, garantindo acolhimento e organização de agenda para reduzir barreiras. Em prova, o acolhimento aparece como prática que organiza a demanda, escuta, orienta e encaminha, não como triagem para dispensar usuário. Administração de serviços de saúde pública. Gestão de unidades, recursos humanos e orçamentários e avaliação de programas. Mesmo que o técnico não seja o gestor, ele precisa entender a lógica de organização do serviço. Fluxos, estoque, conservação de insumos, cadeia de frio em imunização, controle de validade, registros de produção e monitoramento de indicadores. Gerenciar recursos significa evitar desperdício, garantir uso adequado de materiais, seguir normas de biossegurança e manter organização para a qualidade e segurança do paciente. Avaliação de programas de saúde envolve acompanhar indicadores, como cobertura vacinal, número de consultas e procedimentos, controle de hipertensos e diabéticos, acompanhamento de gestantes, rastreios e notificações. O técnico contribui registrando corretamente e participando da busca ativa e do acompanhamento, porque dado mal registrado vira decisão errada no planejamento. Saúde materno-infantil, cuidados pré-natais e neonatais, planejamento familiar e saúde reprodutiva e cuidados infantis. Na atenção básica, a linha de cuidado materno-infantil é prioridade. No pré-natal, é essencial identificar precocemente a gestação, cadastrar, acompanhar consultas, orientar sinais de risco, garantir exames e vacinação, orientar alimentação, uso de suplementos conforme protocolo e preparo para o parto e puerpério. O técnico atua em acolhimento, aferição de sinais vitais, apoio à coleta de exames, orientação, organização de agenda e grupos de gestantes. No cuidado neonatal e infantil, entra acompanhamento de crescimento e desenvolvimento, vacinação, aleitamento materno, prevenção de doenças respiratórias e diarreicas, orientação sobre sinais de gravidade e prevenção de acidentes. Planejamento familiar envolve orientação sobre métodos contraceptivos, prevenção de IST, respeito à autonomia e ao projeto de vida, com acolhimento e confidencialidade. Doenças transmissíveis, controle, vacinação e prevenção de surtos. O controle de doenças infecciosas depende de vigilância, imunização, diagnóstico oportuno e medidas de controle. Vacinação e imunização são competências em que o técnico de enfermagem é central. A prova cobra cadeia de frio, técnica correta, registro, checagem de calendário, orientações sobre reações adversas e contraindicações específicas. Um erro crítico é aplicar vacina sem avaliar corretamente idade, esquema e condições clínicas. Também cai muito conduta em surtos, reforço de medidas de higiene, isolamento quando necessário, busca ativa de contatos, atualização vacinal, orientação comunitária e comunicação com vigilância. Prevenção e controle de surtos na unidade exigem medidas como higiene de mãos, uso adequado de EPIs, limpeza e desinfecção, manejo correto de resíduos e organização do fluxo para reduzir contágio, especialmente em síndromes respiratórias e gastrointestinais. O técnico deve reconhecer sinais de gravidade para encaminhar rapidamente. Desidratação em diarreia, dispneia e saturação baixa em quadros respiratórios, alteração de consciência, sinais de sepse e choque. Emergências em saúde pública, planejamento e resposta a desastres, preparação para epidemias e pandemias e coordenação de equipes de resposta. Emergência em saúde pública pode envolver desastre natural, rompimento de infraestrutura, contaminação ambiental, epidemias e pandemias. O planejamento envolve protocolos de contingência, definição de fluxos, comunicação, triagem e acolhimento,
estoques estratégicos e treinamento. Na prática do técnico, isso se traduz em saber organizar atendimento em situações de alta demanda, cumprir medidas de biossegurança, garantir registro e notificação, orientar população e atuar em campanhas, como vacinação em massa quando necessário. Preparação para epidemias e pandemias também envolve educação permanente, porque recomendações mudam conforme evidência e situação epidemiológica. Coordenação de equipes de resposta, no contexto do técnico, significa compreender hierarquia e comunicação na unidade, seguir liderança do enfermeiro e da gestão, participar de reuniões rápidas de alinhamento, distribuir tarefas conforme protocolos e manter o cuidado humanizado mesmo em crise. Em prova, aparece muito a ideia de que a resposta eficiente depende de integração entre vigilância e assistência, e que a unidade básica tem papel tanto na prevenção quanto no cuidado e no acompanhamento de sequelas e necessidades pós-agudas. Para concluir, o que mais faz diferença na prova de técnico de enfermagem em saúde pública é mostrar que você entende o SUS como um sistema organizado por princípios, redes e planejamento, que epidemiologia e vigilância guiam decisões, que promoção e prevenção são parte do cotidiano da atenção básica, que saúde materno-infantil e imunização são eixos estratégicos, e que emergências exigem protocolo, registro e trabalho em equipe. Se você estudar sempre conectando o conceito com rotina da unidade, você transforma a teoria em resposta objetiva, que é exatamente o que a banca procura.